Começa a pregação, irmãos. Uma boa noite de salvação para todos os moradores dessa localidade. Estou aqui cumprindo a ordem do único Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que foi enviado nesse mundo com um único propósito: arrancar a alma do homem do inferno e levar a Deus. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento e vai pegar esse mundo aqui de surpresa. E somente aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, que subirão com ele, que irão para o céu. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, diz assim, no capítulo 2: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É por isso que eu estou aqui nessa tarde, nessa noite, porque Deus quer salvar a sua alma. E Deus quer que você chegue ao conhecimento da verdade. E que verdade que é essa, pregador? A verdade é que Jesus Cristo morreu naquela cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Que Jesus Cristo sofreu, foi humilhado, castigado, abandonado, traído e morto naquela cruz do Calvário, para que você não fosse condenado ao inferno. Presta muita atenção no que vai ser lido e dito aqui nessa noite, porque em igreja nenhuma você vai ouvir o que vai ser dito aqui nessa noite. Em Marcos 16:15, a palavra do Senhor vai dizer: Jesus reúne os discípulos e dá a seguinte ordem para eles: ide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Por que Jesus deu essa ordem para os discípulos? Por que Jesus Cristo teve que morrer naquela cruz? Por que Jesus Cristo teve que ser humilhado do jeito que foi naquela cruz? Em Gênesis, a palavra do Senhor vai dizer que Deus criou os céus e a terra e tudo o que há neles. A palavra do Senhor vai dizer que Deus do pó da terra forma o homem e da costela desse homem forma a mulher. Deus então pega esse casal, coloca em um jardim. A palavra do Senhor vai dizer que Deus então dá a seguinte ordem para esse casal: vocês podem comer de todas as frutas que tem no jardim, menos a da árvore da vida, que dá o conhecimento do bem e do mal. Não comam dessa fruta, porque o dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então o homem, ele foi colocado naquele jardim. Ele poderia desfrutar de todas as frutas, comer todas as frutas, menos a que dava conhecimento do bem e do mal. Mas a palavra do Senhor vai dizer em Gênesis, no capítulo 2, que Satanás, a antiga serpente, o diabo, engana Eva. Eva come dessa fruta e, consequentemente, ela passa para o seu marido Adão. A palavra do Senhor vai nos dizer
E nesse exato momento, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. É por isso que você está vendo o mundo de cabeça para baixo do jeito que está. É por isso que você vê pai matando filho, filho matando pai, pai estrupando filho. É por isso que você vê pestes, pandemias, fomes, guerras, porque isso tudo é consequência da desobediência do homem para com Deus. Então, no exato momento que Adão e Eva desobedecem a Deus, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. Mas a palavra do Senhor vai dizer, em Romanos 3:23, que todos pecaram e todos estão afastados da presença de Deus. Ou seja, a desobediência de Adão e Eva afetou toda a raça humana. O salmista Davi, no Salmo 51, ele diz: em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Ou seja, todo homem e toda mulher nasce sob o pecado. Nasce debaixo do pecado, debaixo de maldição. Mas o que é pecado, pregador? Pecado é tudo aquilo que a palavra de Deus diz para você não fazer e você faz. Pecado é tudo aquilo que a Bíblia diz para você fazer e você não faz. Eu vou ler 3 listas aqui de práticas pecaminosas que, se o homem estiver cometendo, praticando, se ele não se arrepender e morrer, irá para o inferno. Lembrando, meus queridos e minhas queridas, que eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui apenas te avisando, te alertando, porque a palavra do Senhor vai dizer, em Hebreus 9:27, que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não existe purgatório, não existe missa de 7º dia e não existe reencarnação. Morreu, o homem vai ter que prestar contas com Deus. Então eu vou ler aqui 3 listas de práticas pecaminosas que, se você que está ouvindo essa voz hoje estiver praticando, abandone o quanto antes, porque hoje pode ser o seu último aviso, hoje pode ser a última oportunidade que Deus está te dando para que você não vá para o inferno. Primeira lista. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz assim: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os idólatras, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, você pode ler e acompanhar. Porque o que eu estou lendo, falando, não estou tirando nada de trás da minha orelha. Mas o homem acha que a Bíblia foi feita para enfeitar a sua estante, para enfeitar a sua mesa, mas ele esquece que essa Bíblia que está na mesa dele, na estante dele, pode condenar ele ao inferno. Então a segunda lista de práticas pecaminosas, que se o homem estiver cometendo e se ele morrer, irá para o inferno. Gálatas 5:19 diz assim: elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, os idólatras, os feiticeiros, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não entrarão
no reino de Deus. Terceira lista de práticas pecaminosas que se o homem estiver cometendo e não se arrepender, irá para o inferno. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Diz assim a santa palavra do Senhor: mas os covardes, os traidores, os fornicadores, os assassinos, os imorais, os feiticeiros, os que adoram ídolos, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Está vendo como é que a prática pecaminosa, o que leva o homem ao inferno, não é somente matar e roubar? A Bíblia diz que os mentirosos, se não se arrependerem, irão para o inferno. A Bíblia vai dizer que os covardes, e o que é pessoas covardes? Pessoas covardes são aquelas que conhecem a verdade, conhecem a Jesus Cristo, mas têm medo de assumir que são cristãs, têm medo de professar a sua fé em Cristo e medo de ser perseguido e de ser maltratado pela sociedade. Mas eu digo para você, meu querido e minha querida, se você é um conhecedor da verdade, se você é um conhecedor da palavra de Deus e tem vergonha de Jesus Cristo, eu lhe peço em nome de Jesus que se arrependa dos seus pecados, porque se morrer, irá para o inferno. A Bíblia diz que os fornicadores, se não se arrependerem, irão para o inferno. E o que é fornicação, pregador? Fornicação é o ato sexual entre casal de namorados. Quem mantém relação sexual com o namorado ou namorada está em fornicação e se morrer sem arrependimento, irá para o inferno. A Bíblia diz que os adúlteros irão para o inferno. E o que é adultério, pregador? Adultério é o segundo casamento. É o que mais tem hoje nas igrejas evangélicas. Segundo, terceiro, quarto casamento. Mas segundo a palavra de Deus, se morrer em pecado, irá para o inferno. As pessoas, elas têm um pensamento muito errado, de que se uma pessoa estiver num templo religioso, ela está indo para o céu. Engano de quem pensa assim. Só vai entrar no céu aqueles que nascerem de novo. João 3:3. Então, três listas de práticas pecaminosas que se o homem estiver cometendo, praticando, e se ele não se arrepender, irá para o inferno. Garanto que você nunca ouviu isso aqui em igreja nenhuma, nem evangélica e muito menos em igreja católica. Sabe por quê? Porque eles estão preocupados com o seu dinheiro, eles estão preocupados com dízimos, com as ofertas, e não com a sua alma. Ah, pregador, mas esse pecado aí só vai me afetar quando eu morrer. Eu estou novo, eu estou com saúde, eu sou bonito, eu sou bonita, eu não vou morrer agora. Ah, é? E quem garante que você vai estar vivo daqui meia hora? Quem te garante que você vai deitar na sua cama hoje para descansar e vai acordar na eternidade, salvo ou condenado? Presta muita atenção, porque Deus pode estar te dando a última oportunidade hoje. Você pode morrer hoje. Você pode descer a sepultura hoje. E Deus quer que você seja salvo. Por isso que Ele enviou o seu Filho. Mas a palavra do Senhor vai dizer em Isaías 59 que o pecado, ele afeta o homem em vida. Em Isaías 59 diz que o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Ou seja, o homem que vive na prática do pecado, ele está separado de Deus. O homem que vive na mentira, o homem que vive no adultério, o homem que vive na prostituição, os ladrões, os homossexuais, os fornicadores,
pecadores estão separados de Deus. A sociedade pode achar que você está com Deus. Porque hoje é muito fácil falar que crê em Deus. Crer em Deus é muito fácil, da boca para fora. Mas a Bíblia diz que até os demônios creem em Deus e tremem de medo. O ser humano diz que crê, mas não obedece a sua palavra. Não tem interesse na palavra de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Uma morte espiritual, uma morte eterna, separada eternamente do seu Criador. Isso aqui, irmãos e minhas irmãs, é muito sério o que eu estou dizendo aqui. Trata-se da salvação ou condenação da sua alma. Então, a humanidade ficou na seguinte condição com a desobediência de Adão e Eva. Iria nascer, viver um período na terra, morrer e ir para o inferno. E nesse exato momento, meu querido e minha amiga, que Jesus Cristo de Nazaré entra na história da humanidade. A Bíblia vai dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus te amou tanto, meu querido e minha querida, que enviou o que tinha de melhor, o seu Filho Jesus, santo, perfeito, justo, bom, reto, inocente, para sofrer, ser humilhado, castigado, abandonado, traído e morto naquela cruz do Calvário, para que todo aquele que nele cresce, arrependesse dos seus pecados, fosse salvos da condenação do inferno. Ah, pregador, mas eu não acredito que existe o inferno. Ah, não? Então você não acredita em Jesus? Porque o mesmo Jesus que disse que existe o céu é o mesmo Jesus que disse que existe o inferno. Se você não acredita no inferno, você não acredita em Jesus. Você está chamando Jesus de mentiroso. Porque é o mesmo Jesus que diz do céu, ele diz da existência do lago de fogo. Ah, mas Deus é amor. Sim, é por isso que eu estou aqui hoje. Porque Deus está te dando uma oportunidade para escapar do inferno. Mas Deus é justiça. E Ele não pode deixar o culpado sem castigo. Ah, mas eu não sou culpado. Todos pecaram. Todos são culpados. É por isso que Jesus disse em João 3,3: aquele que não nascer de novo não entra no céu. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É somente Jesus Cristo que pode tirar o seu pecado, que pode perdoar os seus pecados. Na primeira carta de João, ele diz que aquele que confessa os seus pecados a Deus, Deus vai perdoar os seus pecados. Deus vai apagar os seus pecados. Deus vai escrever o seu nome no livro da vida e vai te dar vida eterna. Mas a escolha é do homem. Deus não obriga ninguém a nada. Mas a Bíblia vai dizer em Atos que Deus não leva o tempo da sua ignorância, mas chama todos os homens hoje que se arrependam dos seus pecados, porque Ele marcou um dia que a humanidade vai ter que prestar contas com Ele. Deus não importa, não quer saber se você matou, se você roubou, se você prostituiu, se você é um homossexual. Deus quer saber hoje, se você entregar a sua vida para Ele hoje, se você arrepender dos seus pecados hoje, Ele pode salvar a sua alma. A Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Esse cidadão que morreu e hoje, tal de Lázaro, os ímpios estão todos rindo dele, que ele morreu.
e depois dizem que são de Deus. Tem muitos crentes também aí rindo dele, achando bom ele ter morrido, mas estão indo contra a palavra de Deus, contra Deus, porque o próprio Deus falou que não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio está indo para o inferno, e Deus não tem prazer que homem nenhum vá ao inferno. Então, se você que é crente, está achando bom e rindo da morte desse tal de Lázaro aí, eu digo para você que você não se converteu ainda, que o Espírito Santo de Deus não habita em você, porque Deus não tem prazer na morte de ímpio nenhum. Não importa se é um assassino, não importa se é o que ele for, Deus não tem prazer, porque enquanto existe fôlego de vida no ser humano, há uma esperança de salvação para a alma dele. E nós daremos contas a Deus no dia do juízo de toda a palavra que sair da nossa boca. Nós vamos dar conta a Deus. Então, meus queridos e minhas queridas, o recado foi dado, o aviso foi dado. Esse é o Evangelho. Evangelho é boa nova, é boas notícias. Ou seja, qual que é a má notícia? Adão pecou e condenou toda a raça humana. E qual que é a boa notícia? Deus enviou Jesus nessa terra para sofrer e morrer naquela cruz por você, para perdoar os seus pecados. Igreja nenhuma vai te salvar do inferno. Religião nenhuma vai te salvar do inferno. É somente Jesus Cristo de Nazaré que pode salvar a sua alma da condenação do inferno. Então hoje, se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quer ter seu nome escrito no livro da vida, arrependa-se aí na sua casa, dobre os seus joelhos, confesse os seus pecados a Deus, arrependa-se dos seus pecados e abandone os seus pecados, que Jesus Cristo vai salvar a sua alma. A Bíblia vai dizer em Hebreus 9:27, que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso juízo. O homem morreu e vai prestar conta com Deus. Não existe segunda chance. Não existe purgatório, não existe missa de sétimo dia e não existe reencarnação. Morreu, segue-se o juízo. Confere na sua Bíblia. Hebreus 9:27. Morreu, segue-se o juízo. Nessa noite, pode ser a sua última oportunidade, pode ser a sua última chance de escapar do inferno. A minha missão aqui está cumprida e Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento. A qualquer momento, você acreditando ou não, você preparado ou não, você aceitando ou não. A qualquer momento a trombeta vai soar e só vai subir aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Consertem a sua vida com Deus, arrependam-se dos seus pecados enquanto é tempo, porque amanhã pode ser muito tarde. Deus quer salvar a sua alma. Deus não quer que você vá para o inferno, mas a escolha é sua. Deus não obriga ninguém a nada. Que Deus possa tocar no coração de cada um que ouviu e que o Espírito Santo do Senhor possa convencer a cada um do pecado, da justiça e do juízo. Preparem-se, porque Jesus Cristo vai voltar.